Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Aqueles que estão nos acompanhando também pela internet, que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida nesta noite, durante esse tempo que estamos trazendo a mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Vamos mais uma vez orar? Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta noite nós podemos nos reunir neste local tão agradável, tão propício à adoração ao Teu nome e ao ouvirmos a Tua voz. Obrigado por todas as pessoas que nesta noite deixaram suas casas e estão aqui conosco participando deste culto. Abençoe igualmente aqueles que não puderam vir e nos acompanham agora pela internet. Que a Tua bênção também esteja sobre cada um deles. E usa a minha vida, Pai. Fala ao coração de cada pessoa aqui. E que em tudo o Teu nome seja engrandecido. E que este anseio que existe no nosso coração pelo Senhor, por conhecer a Tua palavra, por conhecer a Ti mesmo, que possa nesta noite também ser suprido um pouco mais. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Quem sou eu? Quem sou eu? Deixa eu fazer essa pergunta diretamente para você agora. Quantos de vocês aqui algum dia na vida fizeram essa pergunta? Levanta a mão. Tem gente que nunca fez essa pergunta? Eu fiz essa pergunta várias vezes ao longo da minha vida. Talvez, hoje mesmo, nesse tempo, haja algumas pessoas se fazendo esta pergunta. Quem sou eu, afinal? Em janeiro, fevereiro de 1980, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Eu tinha 18 anos naquela época. Eu saí lá do interior de Minas, onde eu morei durante muitos anos, lá na cidade de Teófilo Otoni. E como muitos de vocês sabem, eu era filho de um pastor, de uma igreja de grande relevância ali naquela cidade, naquela região. Então, desde pequeno, eu estive muito envolvido em tudo que a igreja realizava. Eu fui presidente dos embaixadores do rei, embaixador-chefe, como a gente dizia, né? Fui presidente da União de Adolescentes, da União de Mocidade, que chamava naquele tempo, né? Também exerci alguns cargos de liderança, não apenas na igreja, mas em toda aquela região. E aí eu fui para o Rio de Janeiro. E lá eu me deparei com uma realidade completamente diferente. Porque se lá naquele contexto interior eu era um líder, uma pessoa conhecida, de muitos contatos, de muitos relacionamentos, com grandes realizações dentro daquele contexto, lá no Rio eu era um entre tantos outros. Eu era um magricela que tinha chegado lá com 18 anos, mas com cara de 15, e que precisava de alguma forma entender qual era o meu novo papel, qual era a minha nova identidade naquele contexto. E foi assim que eu comecei o seminário. E logo depois eu comecei, como quase todo seminarista solteiro, a ter um namoro aqui, outro ali. Mas, para minha infelicidade, todas as garotas com quem eu namorava terminavam comigo. E aí então eu comecei a entrar numa crise. Quem sou eu? Por que ninguém quer continuar namorando comigo? Às vezes a gente faz essa pergunta. Quem sou eu? Quando a gente se sente rejeitado. Felizmente eu tinha por trás de mim uma família que me dava um suporte, porque a nossa identidade tem a ver também com a nossa família de origem. Não é mesmo? Se você se sente amado, valorizado na família, você já vai adquirindo assim uma força maior, uma identidade mais firme. Então a minha mãe e a minha avó me diziam que eu era bonito, que eu era inteligente. Pena que as garotas não concordavam com elas, né? E aí então eu vivia essa crise existencial, por assim dizer. Mas a nossa identidade é formada por tudo isso, por aquilo que a gente recebe em casa, por aquilo que a gente está vivendo, pelas experiências de rejeição, pelas realizações que nós conseguimos ter. Se você se destaca em uma determinada área, se você é um bom aluno, se você é um bom profissional, isso vai ajudando a formar a sua identidade. Agora, a questão é, será que a nossa identidade, ela deve ser formada apenas por esses fatores? Por aquilo que a gente recebeu na infância, por aquilo que os outros dizem a nosso respeito, por aquilo que a gente conquista na área profissional ou estudantil? Não, meus irmãos. Naquele tempo eu descobri, comecei a pensar sobre essa questão, e eu percebi que nós precisamos ter outros componentes, ou um outro componente muito importante
para que nós possamos saber quem realmente nós somos. E esta pergunta, quem sou eu, ela é muito importante, porque ela determina numa grande medida as nossas decisões. Ela determina numa grande medida que tipo de desafios nós vamos enfrentar. Como é que a gente vai reagir diante das circunstâncias ao nosso redor. Uma outra questão também que nós temos que levar em consideração é que muitas vezes, quando passamos por um momento de crise, um momento difícil, nós passamos por um processo de avaliação ou reavaliação da nossa autoimagem, daquilo que nós somos. Por exemplo, na pandemia, muitos de nós, inclusive eu, nos percebemos talvez mais frágeis do que imaginávamos. E, de repente, numa situação de maior vulnerabilidade. Então, a opinião das outras pessoas, as nossas conquistas, os nossos fracassos, o nosso histórico e as experiências difíceis em qualquer época da vida. Não somente na adolescência, quando é mais comum entrarmos numa espécie de crise existencial, porque nós não somos mais crianças, mas não somos ainda adultos. Nós não atingimos ainda o nosso pleno potencial. A grande verdade é que em qualquer época da vida, nós podemos passar por algum tipo de crise assim. Quem sou eu? Agora que eu fiquei desempregado, agora que eu estou aposentado, agora que algumas portas que eu imaginava que se abriam para mim não estão se abrindo. O fato é que muitas pessoas nos nossos dias, nessa sociedade extremamente competitiva, nessa sociedade em que muitos se iludem com aquilo que vem na internet, nós devemos ter a base da nossa identidade. Não nestas coisas circunstanciais. Mas a base da nossa identidade precisa estar naquilo que a Bíblia revela sobre nós. Sobre quem somos em Cristo Jesus. Quem somos à luz da palavra de Deus. E é esta a temática que nós vamos desenvolver, não apenas hoje, nos próximos domingos à noite. Nós vamos pensar em várias facetas de quem nós somos a partir do nosso relacionamento com Deus. Quem somos em Cristo Jesus. E o primeiro aspecto que eu quero destacar é exatamente esse. Você deve descobrir quem você é a partir da revelação da palavra de Deus. Porque existe em nós um potencial muito maior do que muitas vezes nós imaginamos. Eu li recentemente uma história que já tinha visto um tempo atrás, me relembrei e achei muito interessante. De um camponês que encontrou um filhotinho de águia. E colocou então esse filhotinho de águia, cuja mãe se perdeu, lá no galinheiro. Até que foi um cientista, um naturalista, que chegou lá e vendo aquela ave disse, esta avezinha ali não é uma galinha, ela é uma águia. Aí o camponês disse, quando eu a encontrei, ela era uma águia, mas agora ela se tornou uma galinha no convívio com as outras galinhas. Mas aí o naturalista disse, não, mas ela tem todo o potencial, ela é na verdade uma águia. Você quer ver? Aí pegou então aquela ave e jogou para o alto, mas aquela águia não saiu voando. Ela ali fez os movimentos de uma galinha e aterrissou imediatamente. O naturalista não se deu por vencido e disse, não, eu vou provar para você que esta ave é uma águia. Então ele subiu no alto do celeiro lá e jogou a ave lá de cima. E o mesmo aconteceu. Aquela águia, ela bateu um pouquinho as asas e aterrissou novamente como uma galinha. Mas mesmo assim, aquele cientista não se deu por vencido. Ele disse, não, eu tenho certeza que esta ave é uma águia e não uma galinha. Então ele subiu no alto de uma montanha. E lá ele colocou a galinha olhando em direção ao sol e cochichou no ouvido dela, você não é uma galinha, você é uma águia. E soltou. E então aquela águia bateu as asas para um lado para o outro até que ela conseguiu se firmar e finalmente ela saiu voando. Não como uma galinha, mas como uma águia. O que essa história quer dizer? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas muitas vezes as circunstâncias ao nosso redor e a realidade do pecado faz com que a gente fique vivendo como se fosse uma galinha, olhando para baixo, ciscando ao nosso redor, quando o potencial que existe a partir daquilo que Deus quer fazer em nós é algo muito maior, é algo muito superior. Nós podemos voar mais alto na perspectiva de Deus do que aquilo que a gente muitas vezes faz no dia a dia. Ele, pastor Kennedy Hagin, apesar de eu ter algumas restrições com relação a muitas coisas que ele escreve,
Mas ele disse uma coisa muito interessante uma vez. Ele disse o seguinte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aproprie-se desta verdade. Isto é algo realmente revolucionário. A realidade é que nós cristãos devemos guiar a nossa vida para além daquilo que as pessoas dizem, para além daquilo que dizem que ser a nossa identidade. Aliás, a identidade de todos nós, para a sociedade, está ligada à nossa profissão. Se você ver, por exemplo, quando vai identificar uma pessoa na mídia que não é muito famosa, coloca ali a imagem da pessoa numa reportagem, vai colocar ali a profissão dela. Mas esse é o nosso trabalho. A nossa identidade vai além daquilo que fazemos. Vai além desta nossa contribuição na sociedade. A realidade que devemos nos apropriar, ela vai além daquilo que pode ser provado por A mais B, simplesmente pela experiência de olhar e observar. A realidade se estabelece a partir daquilo que a Bíblia diz que você é e que eu sou, a partir daquilo que a Bíblia diz que nós somos. E todos somos diferentes. Esse é um aspecto interessantíssimo. Cada um de nós é uma obra-prima das mãos de Deus. Então, o primeiro aspecto a ser considerado, a primeira verdade que eu quero que você tenha na sua mente, no seu coração nesta noite é esta. A sua identidade, ela não deve ser determinada pelas experiências que você viveu ou pela fase da vida que você está vivendo, mas por aquilo que Deus diz que você é e por aquilo que Deus diz que você pode chegar a ser. Especialmente por meio do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Porque em Cristo nós temos uma mudança na nossa identidade. Em Cristo nós podemos alcançar voos muito mais altos. Mas antes de falar sobre o que somos em Cristo, eu quero falar sobre uma realidade comum a todo ser humano. A Bíblia diz claramente que nós não somos obras do acaso. Cada ser humano que existe na Terra é uma obra singular de Deus. E nós podemos aprender isso de diversos textos da Bíblia, dentre eles aquele que é um dos meus textos prediletos, Salmo 139, de 13 a 16. Nesta porção das Escrituras lemos assim, o salmista está falando acerca de Deus. Pois tu me formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma os sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e determinado quando nenhum deles ainda existia. O seu valor pessoal, meu querido irmão, minha querida irmã, todos vocês que me escutam, não está no fato de que você nasceu simplesmente como um fruto de uma atração sexual entre um homem e uma mulher, ou de um amor de um casal. Não. Cada ser humano é uma obra singular, prima de Deus. Há um propósito especial, há uma singularidade. Não existem duas pessoas com as mesmas características, com a mesma história, no mesmo contexto. Por isso que é um grande equívoco a gente ficar se comparando com outras pessoas. Assim como não posso comparar uma laranja com uma manga, ou uma manga com uma pera, são frutas diferentes, cada ser humano é também um ser absolutamente diferente. Muitas das crises existenciais que as pessoas passam têm a ver exatamente com isso. A pessoa fica se comparando com o outro. E especialmente nos nossos dias, isso é um gravíssimo erro. Porque a pessoa se compara não com a vida real do outro. Ele se compara com aquela vida que o outro aparenta ter. E a vida nas redes sociais é uma vida editada. Ali você tem apenas os seus melhores momentos e olhe lá. Às vezes a família está maior confusão, está uma briga danada, o casal está numa confusão tremenda. Mas se alguém chega e diz, vamos tirar uma selfie, todo mundo para, abre o sorriso e depois continua a briga. Então, nós não temos condição. E mesmo fora de tudo isso, nós não sabemos o que vai realmente lá dentro das quatro paredes de cada quarto, de cada casa. Mais do que isso, nós não sabemos o que vai no coração de cada pessoa. Então, é uma grande ilusão você ficar pensando, a vida do outro é melhor do que a minha, a casa do outro é melhor do que a minha, o relacionamento do outro deve ser maravilhoso, quando cada um tem as suas lutas e os seus desafios, que são diferentes. Você precisa, então, valorizar a sua história, valorizar os seus dons, valorizar as suas habilidades,
Porque Deus fez você com determinadas características e muito daquilo que você é e conquistou tem a ver não apenas com o seu esforço, mas com as habilidades e dons e capacidades e possibilidades e oportunidades que Deus lhe concedeu em sua soberania e graça. Não fique então se comparando com ninguém. No dia que eu descobri isso, eu tirei um peso dos meus ombros. Eu não tenho que me comparar com A, B ou C. Não tenho que comparar a minha vida, não tenho que comparar a minha família, não tenho que comparar o meu ministério, porque sempre eu vou achar alguém que aparentemente está melhor do que eu. Como também muitas vezes eu vou achar pessoas que aparentemente não estão alcançando aquilo que eu alcancei. Por isso, valorizar a sua história, valorizar a sua experiência, aquilo que Deus lhe tem permitido viver, aprender com seus erros, deve ser esse o nosso objetivo de vida. Lembrando, porém, que você não é uma obra do acaso. Deus planejou muitos detalhes da sua vida e você é um ser em construção. A sua história não acabou. Você não pode julgar a obra de um artista enquanto ele está ainda pintando aquele quadro. Somente depois, quando ele terminar de pintar o quadro, é que você pode dizer, puxa vida, que quadro maravilhoso, que quadro especial. A sua vida também não terminou ainda. Você está em processo de construção. Nenhum de nós é uma obra acabada de Deus. Por isso, quando você olha para dentro de si mesmo, quando você olha no espelho, você diz, puxa vida, eu gostaria de ser diferente. Lembre-se, Deus não terminou a obra que Ele está fazendo e que Ele deseja fazer na sua vida. E quando uma pessoa, então, tem esta consciência, ela vai parar e observar uma coisa importante, se ela é um cristão. Houve um momento na sua vida em que houve uma mudança de paradigma. Houve um momento na sua vida em que houve, por assim dizer, uma revolução. Pode ser que você nem tenha consciência disso de forma plena, mas isso de fato aconteceu. Se você é um cristão, houve um momento que foi um definidor de rumo na sua vida. O momento do seu novo nascimento. Porque em Cristo Jesus nós somos recriados. Nós passamos a ter algo de diferente na nossa vida. Se a realidade do pecado trouxe esta quebra da imagem divina, nós deixamos de ser aquilo que Deus planejou que nós fôssemos desde o começo. A obra-prima de Deus foi deturpada de alguma maneira, através da realidade do pecado. Em Cristo Jesus, por meio da fé em Jesus, nós passamos então a enfrentar uma nova realidade. Há um momento da sua vida em que algo revolucionário aconteceu. Ou pode ser que ainda não tenha acontecido, mas pode acontecer. Pode acontecer inclusive nesta noite. Que é aquele momento em que você passa por um processo que a Bíblia chama de novo nascimento. Um doutor da lei muito importante quis saber com Jesus acerca de algumas questões espirituais. Foi perguntar para Jesus sobre a sua condição, como entrar no reino. E nós temos essa história registrada lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Você deve conhecer muito bem a história de Nicodemos. E aí Jesus Cristo diz, você precisa nascer de novo. A partir da experiência do novo nascimento, então nós temos agora um novo momento na nossa vida e na nossa identidade. E por isso é que nós temos que compreender e ter em mente que em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. Como ser humano nós já temos um grande valor. Mesmo com a imagem deturpada e um tanto quebrada, nós somos criaturas de Deus. E toda criatura de Deus feita a sua imagem e semelhança tem um valor extraordinário. Qualquer ser humano, não importa a sua condição. Tem algo de especial, tem um brilho especial. Porém, o que Deus deseja é reconstituir essa imagem, é juntar esses cacos, é nos dar uma nova história. Por isso é que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vou repetir, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu confesso aos irmãos, que durante vários anos eu briguei com esse versículo. Você tem algum texto da Bíblia que você briga com ele? Quando eu digo brigar com o texto, é o seguinte, é um texto que você não entende muito bem. Você fica dizendo, mas será que isso é assim mesmo? Né? Não sei se o pastor Léo já teve esse tipo de briga, né? Olhando ali num texto na Bíblia, a gente que estuda um pouco mais, para que isso quer dizer? Será que... Não estou entendendo muito bem. Porque não me parecia um texto muito realista. Tudo se fez novo. Quando você recebe Jesus como Salvador, o que realmente muda na sua vida? Muda algumas coisas. Tem algumas coisas que, na verdade, não vai mudar. Se você
é gordo, você não emagrece imediatamente. Aceitei Jesus, né? Nem o contrário, você quer engordar, quer ficar musculoso, não acontece. Não muda a cor dos seus olhos, não muda a sua família. Às vezes não muda imediatamente o seu casamento. Se você tem um filho com problema, não muda isso. Pelo simples fato de você ter aceito Jesus como seu Salvador. Então, esse tudo, nós temos que entender o sentido dele. Não significa que quando você aceita Jesus, se você era pobre, agora você vai ficar rico financeiramente. Como a gente vê alguns depoimentos por aí. Eu estava com a vida toda lascada, aí eu fui na igreja tal, e eu aceitei Jesus, e aí então me tornei um sócio de fulano, e agora estou com tantos carros na garagem. Gente, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que está sendo prometido. Esse tudo tem a ver com aquilo que Paulo estava falando. Ele estava falando da experiência dos irmãos lá de Corinto, que tinham uma vida extremamente depravada e uma cosmovisão completamente equivocada. Ele próprio, o apóstolo Paulo, também é alguém que passou por uma experiência de profunda transformação. Por isso ele diz, eis que tudo se fez novo. O que se fez novo? O que se faz novo na vida da gente? Eu tenho uma visão acerca do ser humano, que não é só minha, obviamente, é adotado por vários teólogos e estudiosos da Bíblia, de que nós podemos dividir o ser humano em 3 partes. Se é que podemos dizer assim. Não é que essas partes são assim completamente separadas, elas estão unidas. O homem é uma unidade indivisível. Mas apenas para fins didáticos, nós podemos pensar no homem nessas 3 maneiras. Pode colocar aí, Felipe? Nós temos ali o homem como sendo corpo, alma e espírito. Então, naquele círculo do meio, você pode visualizar o espírito, que é onde vai habitar o Espírito Santo de Deus. No segundo círculo, a nossa alma, e no terceiro, o nosso corpo. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, eis que tudo se fez novo, eu penso que ele está se referindo especialmente àquele núcleo central, onde antes não habitava o Espírito Santo de Deus. É aquela parte que nos conecta com o mundo espiritual, aquela parte que nos conecta com Deus. Então, esse tudo de que fala o apóstolo Paulo tem a ver com aquela parte interior. E quando nós aceitamos Jesus, o que acontece na nossa vida? Pode colocar o próximo slide, Felipe? Esse espírito é transformado, esse espírito é mudado, e desse espírito interior há então um processo de mudança que vai acontecendo na nossa psique, no nosso lado emocional, na nossa mente e no nosso corpo. Então, a mudança imediata, ela acontece no núcleo. Antes você estava morto, agora você está vivo. Antes você estava sem comunhão com Deus, agora você tem comunhão com Deus. Antes você tinha um tipo de mentalidade, agora você vai ter outro tipo de mentalidade. Mas o processo de santificação, ele não acontece imediatamente. Ele é um processo que vai acontecendo paulatinamente, dia após dia, alcançando a sua alma e transformando as suas ações, afetando o seu corpo. Além disso, o próprio texto sagrado nos mostra o que Paulo estava se referindo. Lá no versículo de número 15 desse capítulo 5, ele não está aqui na tela, mas você pode, se quiser, acompanhar na Bíblia, diz assim, ele, Jesus, morreu por todos, para que os que recebem a sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então, o que Paulo está ensinando é que aqueles que foram alcançados pelo amor de Cristo não vivem mais de forma egoísta. Não vivem mais apenas para si mesmos, que é a nossa condição natural. Ainda que haja pessoas que sejam solidárias, que se envolvam em ajudar o próximo, mas a tendência natural do coração humano, da grande maioria das pessoas, é pensar exclusivamente nos seus objetivos, nos seus sonhos, nos seus projetos. Então, a vida de quem não tem um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo é uma vida autocentrada. O que ele está dizendo agora é o seguinte, quando você recebe Jesus como seu Salvador de verdade, este foco vai mudar. Você vai se tornar uma pessoa que não é mais egoísta como era anteriormente. Mas além disso, há uma outra mudança. Veja só no versículo de número 17. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de um modo bem diferente. O apóstolo Paulo está falando da sua própria experiência também.
Antes dele conhecer a Jesus, como é que ele via Jesus? Ele via Jesus como um impostor. Ele via Jesus como uma ameaça à sua religião. A partir do momento que ele conhece Jesus Cristo, isso muda radicalmente. É uma nova mentalidade, é uma nova perspectiva. Ele vê Jesus agora como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Isso também acontece com o cristão verdadeiro. Quando você aceita Jesus como Salvador de verdade, você passa a ver Deus de uma outra forma, você passa a ver a você mesmo de uma outra forma, você passa a ver Jesus de uma outra forma. É essa mudança que o apóstolo Paulo está falando. Nós temos então aqui dois processos. Primeiro é um processo sobrenatural. Não é você que promove essa mudança dentro de você. É uma ação de Deus. Você apenas abre caminho, abre espaço para que Deus venha habitar no seu coração. A partir dessa presença de Deus na sua vida, a sua cosmovisão, a sua visão do mundo vai mudando. Você passa a ver o próximo de maneira diferente. Você passa a ver a si mesmo de forma diferente, porque você se reconhece pecador. Você passa a ver Deus de uma outra maneira. E você passa a ver Jesus Cristo de outra maneira. Eis que tudo se fez novo. Percebeu? E aí você vai começar um processo de transformação de suas ações. Antes você caminhava numa direção. E a partir do arrependimento, da fé e desta obra de Deus em sua vida, você muda a sua direção. Mas você ainda tem que fazer agora um caminho diferente. O que acontece na conversão, no momento que você aceita Jesus, é esta virada, esta mudança. E a partir de agora você vai caminhando numa direção diferente, você vai se aperfeiçoando, as suas emoções vão mudando, o seu corpo vai passando por transformações, não no sentido de transformações biológicas, mas aonde você vai, você começa a olhar as pessoas de uma forma diferente. Antes você não tinha uma preocupação com a salvação das pessoas, agora você passa a ter uma preocupação com elas. Antes você não tinha uma perspectiva de vida eterna, de certeza de salvação, agora você passa a ter. Antes você não tinha uma expectativa acerca da volta de Cristo, agora você passa a ter. Você percebe então quando tudo se fez novo? O tudo se fez novo tem a ver com isso, com a mudança de direção, com mudança de perspectiva, com mudança de cosmovisão, com mudança no seu relacionamento com Deus. E o que nós vamos falar sobre aquilo que você é em Cristo Jesus nos próximos domingos tem tudo a ver com essa experiência inicial. É a partir dessa experiência com Cristo que você vai adquirindo novas percepções. E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos domingos. Mas tudo começa com essa experiência do novo nascimento. Em Cristo, então, nós passamos por um processo de recriação. Se somos todos, por natureza, criaturas de Deus, a partir de Cristo, nós somos recriados, nós somos refeitos. Um novo momento começa em nossa vida. Nós adquirimos uma nova identidade. E dentro desta identidade, há muitas coisas que mudam na nossa vida. Mas eu quero destacar uma delas. Porque a Bíblia diz explicitamente algo que deve acontecer na nossa vida a partir desta recriação. O propósito dessa recriação. Nós somos recriados não para ter uma vida mais confortável. Nós somos recriados não apenas para conseguirmos fazer aquilo que a gente não estava conseguindo fazer. Eu não conseguia fazer dieta, mas agora que eu aceitei Jesus, então agora eu consigo fazer a dieta. Eu não conseguia emagrecer, engordar, agora eu vou conseguir. Eu tinha muito problema na minha família, então agora aceitei Jesus, tudo vai mudar. Obviamente, esta obra transformadora de Deus no seu coração, ela vai impactar todas as áreas da sua vida. E você pode até ter alguns desses objetivos alcançados. Mas esse não é o foco. Esta não é a promessa. Este não é o objetivo principal de Deus na sua vida. Não é fazer você realizar todos os seus sonhos que você não conseguiu até agora. Eu estou lascado, estou frustrado, então eu vou aceitar Jesus, porque tudo na minha vida vai consertar imediatamente. Não siga Jesus nessa perspectiva. Siga Jesus na perspectiva de saber assim, o que Ele quer fazer da minha vida. Quais são os objetivos de Deus para a minha vida? Busque o reino em primeiro lugar e as outras coisas virão como consequência. Então, como é que nós podemos compreender o objetivo desta recriação? Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uma outra tradução diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós.
Qual então é o propósito desta nova vida? Repito, não é fazer de você uma pessoa rica materialmente, mais bonito fisicamente, se está com um casamento péssimo, imediatamente consertar o seu casamento, ter filhos obedientes, realizar todos os seus sonhos. Alguns desses propósitos, dessas coisas são boas e necessárias, mas não é esse o foco principal. Deus quer dar para você um novo direcionamento. E o foco é a prática das boas obras. O potencial para abençoar o mundo deve aflorar dentro de você. Muitas vezes nós queremos relacionar com Deus, nós queremos uma nova vida, apenas para receber as bênçãos de Deus. É como alguma pessoa que entra no casamento nessa perspectiva. Eu quero que o outro abençoe a minha vida. Eu quero que o outro satisfaça todas as minhas carências. O que Deus quer é abençoar a sua vida, sim. Mas Ele quer abençoar a sua vida para que você seja bênção. Ele não quer que você receba a bênção para guardar para si. E Ele diz, a proposta dele é o seguinte: me deixe usar você para abençoar outras pessoas. Eu quero abençoar você, mas eu quero que você tenha em mente que essas bênçãos não são para você exclusivamente. Eu quero que você seja um canal da minha bênção para as outras pessoas. Existem duas maneiras pelas quais a gente pode buscar uma mudança no mundo. Às vezes a gente pode pensar assim: eu vou trabalhar, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou atingir os meus sonhos, vou ser um cidadão honesto, e assim eu dou minha contribuição para o mundo e vou me sentir feliz e realizado. Essa é uma perspectiva. Não necessariamente ruim, mas não é a perspectiva de Deus. Porque a perspectiva de Deus é: eu vou abençoar as pessoas ao meu redor. Tudo aquilo que eu fizer, eu vou fazer para a glória de Deus e para abençoar alguém. Para suprir a necessidade de alguém. Para ajudar uma outra pessoa. O que vai vir para mim de recompensa vai ser um subproduto desse desejo. Você percebe que é diferente? Quando eu digo, eu vou trabalhar para ganhar muito dinheiro, para realizar todos os meus sonhos, e quando você diz, eu vou trabalhar e vou vir nesse mundo para abençoar a vida de outras pessoas. E aquilo que Deus quiser me dar como recompensa, eu recebo de bom grado. É uma perspectiva um pouco diferente. Imagine, se cada um trabalha pensando apenas em si mesmo, na sua família, se cada um trabalha de forma egoísta, nós vamos ter conflitos muito maiores, como temos no mundo. Mas se nós vivemos e trabalhamos na perspectiva da solidariedade, na perspectiva de abençoar o outro, de ajudar o outro, de se sacrificar pelo outro, isso muda tudo. Você vai entender que, na verdade, tudo aquilo que você tem não é seu. Que adianta você trabalhar e fazer tantas coisas para dizer, eu vou acumular e vou ter, não quero depender de ninguém. Mas o que a Bíblia diz sobre aquilo que nós temos? Os títulos que você tem, o dinheiro que você tem, a casa que você tem, o carro que você tem. Quem é dono disso? É Deus. Então não adianta você ficar se esforçando para ter as coisas para si mesmo. Se você se esforça, você deve ter em mente, eu estou fazendo isso e puxando para mim mais responsabilidade. Porque quanto mais coisa você tem, mais responsabilidade você tem, mais coisa Deus está te dando para administrar, que é dele. Por isso que quando Deus chama você para fazer alguma coisa, você tem que entender que Ele não está te pedindo um favor. Ele está simplesmente dizendo, você tem um carro, esse carro não é seu. Esse carro você usa a maior parte do tempo, mas é para dar carona para o irmão. É para ajudar uma pessoa que está necessitada. Você tem uma casa, essa casa não é só sua. Essa casa é para você abençoar outras pessoas. É para você abrir um PG. Quem sabe é para abrigar alguém que está precisando de um abrigo. Você percebe como tudo muda? Nós somos recriados em Cristo para boas obras. Boas obras envolvem tudo isso. Envolve você dispor aquilo que você tem e aquilo que você é para abençoar as pessoas. Imagine, se todos aqueles que se dizem cristãos do nosso país fizessem isso realmente, a realidade do nosso país seria outra.
Não seríamos um país com tanta injustiça, com tanta dor, com tanto sofrimento. Seríamos uma nação diferente. Você pode mudar a nação? Não. Eu e você não temos esse poder para fazer isso por todo mundo. Mas com a graça de Deus e com o poder de Deus, você pode fazer isso na sua vida. Você pode demonstrar que é uma nova criação, sendo um exemplo de generosidade, de solidariedade, de amor ao próximo. Fazendo assim, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Quando você tem uma situação ao seu redor, você deve pensar naquilo que Deus planejou. O que o texto de Efésios está dizendo? Que em Cristo nós somos recriados para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. O texto lá que nós lemos, do Salmo 139, diz que Deus olha a nossa vida e Ele vê tudo que vai acontecer. Tem uma pessoa aqui, que mora em Fortaleza, que mora, quem sabe, aqui na Aldeota, que tem uma necessidade. Deus olha desde a eternidade e diz: Marcos, você vai suprir essa pessoa nesse dia, nesse mês, no ano de 2024. É assim que a coisa funciona. E eu posso dizer sim para Deus ou não. Deus olha para Maria e diz: Maria, você que mora lá no Pirambu, tem alguém lá no Pirambu que está precisando de você. Está precisando dos bens que você tem. E eu quero que você partilhe com aquela pessoa. A Maria vai responder sim ou não. Se ela responde sim, ela está cumprindo o propósito da recriação. Se eu respondo sim, eu estou cumprindo o propósito para o qual Deus me deu a nova vida. Meu desejo é que haja em nós essa sensibilidade, a voz do Espírito Santo. Aquela transformação que já operou lá no fundo do nosso coração, que já mudou. Aquele espírito onde agora habita o Espírito de Deus, aquela parte que estava morta e agora está viva, que ela possa se expandir para as suas emoções e para as suas ações. E assim cumpriremos o que Deus planejou para nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai, eu te agradeço porque o Senhor, em tua sabedoria, bondade, graça, faz cada um de nós de uma forma diferente, especial. Nós não nascemos neste tempo, neste local, por um acaso. Se estamos aqui, neste país, neste lugar, nesse tempo, nesta cidade, é porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. E nós queremos, em primeiro lugar, que possamos passar por esse processo de recriação em Cristo Jesus. E nós queremos te pedir, ó Pai, que possamos discernir qual é a tua vontade para as nossas vidas no dia a dia, para que não vivamos para nós mesmos, mas que a semelhança de Jesus Cristo vivamos para abençoar outras vidas, Pai. Que nós possamos viver de uma forma plena esta nova vida em Cristo. E que possamos assim, vivendo esta nova vida, possamos manifestar a tua glória. Que as pessoas possam ver as nossas boas obras e glorificar ao teu Pai, a ti, Senhor, ao teu Pai que está nos céus. É isso que eu peço para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém.